Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Parra. Estamos no ar com mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida. Esse mês estou muito feliz, está completando 2 anos de podcast, gente, com muitos assuntos. Já foram mais de 60 podcasts. Sigam lá no Instagram, podcast.positividade. Estou sempre postando lá. E ajudem a compartilhar aqui, se inscrevam no canal, ajudam a divulgar esse podcast. Esse copo eu fiz em homenagem aos 2 anos de podcast com a cor da logo, lá na Criartes Baialine, que ela faz para mim essas lembrancinhas e copos e personalizados. Um beijo, Aline. Obrigada, adorei o copo. E na sexta-feira, agora dia 13, estaremos lá no R2, numa festinha para a gente poder comemorar, então, esses 2 anos de podcast Positividade e Qualidade de Vida com amigos. Mas se você quiser estar indo lá participar também, no R2, dia 13 de junho. E aqui, gente, a gente sempre está trazendo convidados muito legais, especiais, temas muito importantes sobre, além de saúde, mentalidade, estilo de vida. Tudo isso, eu também gosto de trazer um pouco sobre o tema de direito. É um tema diferente, que eu mesma não conheço muito, que é com o advogado André Cunha, sobre insegurança jurídica. Vamos nos conhecer ele agora um pouquinho. Oi, tudo bem? Oi, Daniele Pá, tudo bem? Olha, em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer muito o convite da Dani. Eu sei que os horários dela são super corridos, viu, Dani? Os seus também. É uma honra, não, mas eu faço questão, né? Um tema tão importante, né? Que a gente escolheu para conversar hoje, que todas as pessoas se deparam com isso no dia a dia e às vezes não percebem. Isso, a gente já se conhece, né, André? Vamos contar um pouquinho nossa história aqui. A gente já é amigos há uns 13 anos. Sim. Onde o André também já fez sessão comigo de pós-operatório. A gente se conheceu através do Dr. Henrique, que é seu primo, na verdade, Dr. né? Henrique Marquezine, que é um ótimo cirurgião plástico aqui de Londrina. Super indico, viu? Meu primo Henrique Marquezine, o Guilherme, irmão dele, endócrino, né, dá aula nas redes sociais. Ótimos médicos, a família toda, né? Mas aí também você agora está aqui no estúdio junto também, fazendo o seu podcast também, né? Isso, Dani. Judicast, né? Eu idealizei o Judicast já faz 1 ano e pouquinho, né? E também trazemos personalidades do mundo político, jurídico, né, administrativo. Assim, muito boa a ideia, né? É uma ideia assim de trazer o jurídico, mas sem o juridiquês, né? Para as pessoas, não é um podcast para concurseiro, para advogado, é para as pessoas. Isso, para as pessoas conhecerem um pouco do direito, né? Porque eu falo, conhecimento, ele transforma a nossa vida, né? Se você tem conhecimento, você se livra de vários problemas, né? Sem dúvida, Dani. Inclusive o tema que a gente vai falar hoje, a educação, sempre a base de tudo, né? A maior saída, né, do tema hoje é a educação. Seria, né? Sim. A educação sobre o assunto também já ajuda a desenvolver melhor essa questão, né? Sim, porque o assunto insegurança jurídica... né? Explica pra gente o que é essa insegurança jurídica. A insegurança jurídica, Dani, é multidisciplinar, ela é multifacetada. O nome é jurídica, mas ela é uma insegurança legislativa, executiva, né? Jurídica, propriamente dita. Ela é econômica, social, ela afeta toda a economia de um país. A insegurança jurídica, eu vou dar um exemplo, tá? Porque é muito difícil, no decorrer da conversa eu vou tentando explicar, porque nem me sinto tão apto de falar um assunto tão complexo, né, que envolve tantas matérias constitucionais, infraconstitucionais, infralegais, como eu disse. E, assim, no jurídico, por exemplo, o excesso de contencioso jurídico, com decisões contraditórias. No mesmo caso, 2 juízes julgam de formas diferentes. Isso causa uma insegurança. Você pega um terceiro juiz, você não sabe se ele vai decidir do juiz X ou do juiz Y. É um exemplo, tá? Mas é muito além disso. Tá, e o que seria então o princípio dessa insegurança? Da segurança jurídica. O que seria a segurança jurídica? Qual é o princípio? Olha, eu citaria que para ter uma segurança jurídica no Brasil, a gente poderia pegar, constitucionalmente falando, o direito adquirido, né, que você adquire esse direito e seria intocável, né? Pela lei, que também temos a coisa julgada, é um caso que você ganha na justiça em todas as instâncias possíveis, né? E não tem mais recurso, é imexível, também seria uma segurança jurídica. E também o ato jurídico perfeito, que o nome é autoexplicativo, é um ato imexível.
Esses são 3 exemplos de segurança jurídica. Até não consigo pensar em outro no momento. Tá. E esses países mais desenvolvidos, eles têm uma boa segurança jurídica? Ou é diferente daqui do Brasil? É diferente, Dani, mas eu não vou dizer que não existe. Países mais evoluídos como na Europa, os países da OCDE, Estados Unidos, Canadá, mas lá é propriamente jurídica mesmo. Lá é o excesso de contencioso, que é parecido com o do Brasil, e decisões contraditórias. Eu acho que pelo direito comparado, vendo outros países, eu vejo uma insegurança mais nesse ponto. Porque vamos focar mais no Brasil, que assim, o Brasil tem um problema muito grande. Né? Que é o que eu vou falar, que é multifacetado, multidisciplinar. Vários fatores, né? Vários. O sistema tributário é uma bagunça que poucos sabem. Atualmente teve a reforma tributária, Sim. né? E estive até aqui com o Dr. Luiz Carlos Holly 2 vezes já falando da reforma tributária. E o sistema, né, tributário anarco-caótico, totalmente injusto, né, um dos piores sistemas do mundo, se não o pior. Né? E tem a reforma, que está em transição, mas é muito longa. É uma reforma que foi feita não para nós. Né? A gente diz que foi feita para os nossos filhos. Né? Vai demorar ainda. Ela demora. Porque o nosso sistema tributário, talvez... Por exemplo, o empresário tem que contratar uma frota de advogado, de contador, para saber o emaranhado de leis que existem, né? São o ICMS é um problema gravíssimo. Muitos impostos. Não, o tributo são 5 gêneros, né? Impostos, taxas, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Mas a gente se apega mais no impostos, que são vários, taxas, né? Sim. E contribuições sociais, né? Mas assim, são os impostos realmente, e o ICMS em especial, que é um imposto estadual, ele é muito complicado, porque depois teve uma emenda constitucional que deu autonomia aos estados a legislar o próprio ICMS. Você não imagina a bagunça que tem, né? E é uma matéria assim que o próprio tributarista, o próprio advogado, o próprio contador, é difícil alguém que eu acho que ninguém sabe, na verdade, muito bem. E agora, com a reforma, eu vejo que não mudou nada, porque é muito tudo lento aqui no Brasil. Sim, né? tudo muito lento e misturado. Mas vamos contar um pouquinho de você, depois a gente volta para esse tema de novo? Sim. Fala para mim, você tem é de Londrina, nasceu em Londrina? Sim. A sua família já vem do direito, né? Conta para o pessoal aí que está seguindo o nosso podcast, com a nossa audiência aí, um pouquinho da sua vida. Tá, eu nasci em Londrina em 1977, me formei na UEL. A gente tem a mesma idade agora. Mesma idade. Me formei na UEL, né? Ai, que chique. Em 2003, entrei em 98, uma turma maravilhosa, com grandes profissionais. Já trouxe 3 e vai vir uma 4ª convidada da minha sala, né? Isso é bom. Veio o Procurador da República na minha sala. Enfim, na minha sala tem advogados dos mais altos níveis, né? E veio minha professora. E de onde surgiu a ideia de você fazer o podcast? Olha, a ideia veio assim. Um pouquinho antes da pandemia, o Militão, no programa Militão da CNT, vira e mexe, ele me chamava. Você gosta de falar? Ele me convidava em alguns programas, em outros podcasts já fui convidado. Você tem essa facilidade, né, de falar, de explicar? Olha, é um desafio para mim. É, né? É difícil, Dani, né, André? É um desafio, eu fico nervoso. Mas eu admiro você de estar conseguindo, né? Eu estou falando talvez um pouco menos ruim, por causa do meu podcast. A gente vai aprendendo, né? Você vê meus primeiros lá, é normal. Eu tenho vergonha. Né? Mas é um processo. Se você não fizer isso, você tem que abrir mão de várias coisas para a gente poder estar falando, explicando, né? Sim. Trazendo essas informações tão importantes, né? Sim. Então, a sua família sempre no direito e você escolheu. Por par, então... minha carreira depois de formado, eu me aventurei em todas as áreas do direito. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a sua área que você mais gosta? Então, eu sempre fui apaixonado pelo direito criminal, até pelo meu pai ter sido um criminalista. Ele era criminalista? Né? Sim, meu pai era do Ministério Público, promotor de justiça, depois como procurador de justiça, sempre atuando aqui em Londrina na primeira vara criminal e depois na primeira Câmara criminal lá em Curitiba, na última instância do Ministério Público. Sim. Né? Meu pai chegou até ao final. Mas, na verdade, logo quando eu me formei, eu me aventurei primeiro na área trabalhista, aí depois eu fui atuei um pouco no trabalhista previdenciário, que fiz uma pós,
Aí atuei um pouco nessa área durante um tempo. Aí depois eu larguei, comecei a atuar direito civil, trabalhei para uma empresa, fui morar em Joinville. Quando eu fiz minha primeira pós-direito tributário, já tinha feito uma de direito do trabalho e uma de previdenciário. E lá eu comecei a atuar direito civil, numa empresa fazer contratos, né? Aí comecei a atuar direito civil em geral, responsabilidade civil, porque é muito amplo. Muito amplo, são várias áreas, igual você falou, igual o médico, né, que tem suas áreas e suas especialidades, né? Isso, e quando eu voltei de Joinville para Londrina, já com essa pós em tributária, fui me dedicando mais ao tributário, eu fiquei um bom tempo trabalhando na área tributária, na auditoria fiscal e no contencioso tributário, né? E essa paixão criminal sempre dentro de mim, né? Eu sempre estudei por fora, fiz algumas pós, né? Fiz os pós de direito criminal, fiz umas 3 pós. Então você fez bastante. Fiz. Estudou bastante. Eu investi um pouco em mim. Investiu. Né? Assim, hoje, de 7 anos para cá, eu me dedico só ao direito criminal. E você gosta de ler também? Gosto muito. E não só direito, eu gosto de ler bastante... Tudo. Filosofia, eu gosto de ler livros de química. Estou lendo um da Alquimia à Química. Olha que bom, muito bom. Importante, né? E assim, de 7 anos para cá eu estou me dedicando ao direito criminal, leis comuns, normal, direito criminal comum que a gente conhece da competência, justiça estadual, e estou tentando me aprofundar de uns anos para cá de direito criminal da competência justiça federal, né? São crimes contra a ordem tributária, contra a ordem fiscal, crimes ambientais, o consumidor federal, e aí vai, né? Mas eu faço criminal em geral por enquanto, né? Muito bom. E onde fica o seu escritório aqui em Londrina? Olha, eu tô com outros 2 profissionais incríveis ali, né? Tem outros profissionais no escritório. Tem o Lorival Mota, que ele é especializado em direito bancário, né? Fica na Rio de Janeiro, 285, né? No centro. No centro, perto da Catedral, ali, que bom. 3º andar. E qual que é o seu Instagram, para o pessoal que quiser conhecer você, te seguir? Gente, meu Instagram é @Toledo Cunha e tem o @André Cunha Advocacia. Isso. Tá? E como eu já falei do podcast aqui, tem o @Judiscast. Judiscast eu também. Eu peço também, como a Dani pediu no começo, para vocês dar uma força lá para mim. Sim. E no YouTube também, gente. Quem puder se inscrever no Judiscast, seria uma honra, viu? Acompanhar nós lá. Porque as pessoas ficam seguindo tanta coisa que é inútil, por que não vai seguir uma coisa tão importante, né? Um podcast sobre direito, um podcast sobre saúde, mentalidade. Sim. Vamos lá seguir, gente. Vai. Curtir e divulgar. Vamos lá, porque vocês aprendem muito dentro de um podcast, né? E se tiver alguma dúvida, escrever aqui embaixo também. Aí ele pode estar vindo aqui depois e responder para vocês também. Gente, manda as dúvidas para Dani. Eu passei meus Instagrams, pode estar mandando lá, a gente responde, tá? Sempre. Às vezes demora um pouquinho, mas estamos respondendo tudo. E se você não souber, você passa para quem sabe. Então, essa pergunta que quando a gente não sabe, a gente passa para quem sabe. Isso, no backstage, aqui nos bastidores, a Dani me perguntou, né? E André, se te perguntarem se você tira dúvidas, tal, né? O direito, o advogado, né, principalmente, que atua, é impossível ele tirar dúvidas, né? A não ser se for na área específica que ele atua. Então, um bom advogado, ele tem que atuar apenas numa área específica e ser bom naquilo. Tem que ser especialista. Tem que ser especialista. Porque um médico, neurologista, ele não vai operar um estômago. Verdade. No direito não é diferente. Então, o segredo, para mim, pelo menos, é o network. Né? Às vezes alguém me liga, André, você é advogado? Sou. Você faz isso? Não faço, mas conheço quem faz. E Legal. procuro indicar o melhor colega possível, né? E eu tenho um network muito bom de professores, que bom. de bastante advogados assim de alto nível mesmo. É importante a gente estar eu falo assim, cooperação com os outros profissionais, né? Não só como concorrentes, né? Sim. A gente tem que se unir dentro da nossa classe e um ajuda o outro ali no que precisa, né? Às vezes a gente pensa, não vou... Tal, mas é tão importante a gente ter essas indicações e esse network mesmo que você está falando aí. Corporativismo, network, né? Amizade mesmo. Amizade. Porque do colega acaba virando amigo ali, porque não tem... O advogado mesmo não tem concorrência, né? Tem união. Por exemplo, mesmo na área que eu sou especialista, às vezes eu dou uma ligada ali, peticionando para um colega que sabe mais que eu, né? Porque existe um grau de hierarquia, né? Eu tenho meus... E você tirou a AB, tudo certinho. Tudo, desde sempre. Tem que ter, né?
Sem OAB, a pessoa não pode exercer, ela né? não pode exercer, né? Seria o exercício ilegal da profissão, Sim. né? Seria um estelionato, uma fraude, algo tá. assim que existe, né? Existe. Até vou deixar aí, gente, o golpe do falso advogado. Olha, tem verdade. muitos escritórios, aí, muita gente usando nome de escritórios para cobrar clientes, essas coisas. E esse golpe é um golpe relativamente recente. Muitos escritórios reclamaram, né, na internet, mandando divulgar. Inclusive, os né? golpes estão aumentando cada dia mais, né? E agora, com a inteligência artificial, tomem muito cuidado, pessoal. Voltando ao tema, gente, insegurança jurídica e de inteligência artificial e essa digitalização é outro fator que causa uma enorme insegurança jurídica. Você acha que eu não tenho dúvidas. A internet também, né? Nossa, é muita informação e muito fake news. Fake news, né? Muita mentira, muito E golpe. a inteligência artificial, o Juiz Brasil, que é um site respeitável, eles usaram a inteligência artificial e fizeram ali jurisprudências assim, com erros grotescos. Meu Deus. Né? Então, a inteligência artificial, ela vem para ajudar, mas ela é algo muito novo ainda, muito pouco ainda especulado. E a evolução rápida hoje de tudo, acho que o direito fica meio também evoluindo nisso tudo, né? Então, diziam que no futuro, talvez, mas eu acho que o advogado é um profissional muito importante, não tem como substituir, né? Não vai ser substituído pela máquina, talvez. Eu acredito. O que você acha? Eu acho que é insubstituível. Embora já tenha escritórios automatizados, né? Que numa conversa do cliente com o advogado já sai a petição ali pronta. Já existe. Né? Mas vai ainda eu sou de uma advocacia artesanal, eu acredito muito mais, né? Ler, reler, corrigir, menos clientes e mais qualidade. Se aumentar os clientes, contrata profissionais bons, sabe? Não querer agarrar o mundo inteiro. Um apoio bom, né? Eu digo assim, a advocacia é uma profissão muito digna, é uma profissão que me traz muita... Eu sou muito grato, né? Porque você acaba ajudando o próximo de uma forma ou de outra. Sim. Então, é uma profissão que me traz dignidade. E poder ajudar, né? É importante, né? E o simples ato. E é o servir, né? É o servir. E na vida, todo mundo tem um servir. Eu acho que todos nós temos um propósito de vida, né? Dentro daqui do meu tema que eu gosto de falar, que dentro da nossa área a gente tem que sempre estar servindo mesmo as outras pessoas e ajudando, né? Com certeza. Como você perguntou da minha família, por parte de pai, é toda da área jurídica. Sim. Né? Então, essa herança jurídica que eu tenho veio do sangue. E a sua filha vai querer ir para a área? Minha filha, ela já se formou em Direito, ela já passou na OAB no 9º período, né? E o André Miguel, você acha que vai para essa área? O Andrezinho? Andrezinho, a gente conhece o Andrezinho desde bebê, desde a barriga. Andrezinho, meus filhos, né? Vitorinha está com 27 anos. Ela agora, ela tinha passado num concurso no DEPEN, ela largou tudo e está morando nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos? Foi. Ela quer ser comissária de bordo. Olha, a mulher do meu primo acabou de se tornar comissária de bordo. Era um sonho de infância dela, lá em São Paulo. Minha filha, por causa do meu pai, ela queria fazer carreira no Ministério Público, ela estava estudando. Aí veio uma prima minha, né, que ela é comissária de bordo da Emirates, e comentou com a minha filha como era o dia a dia, e minha prima se apaixonou. Olha. Né? Então ela está de babysitter, está de babá lá numa família, e paralelamente com esse sonho aí que eu acredito que vai ser realizado. Aliás, tenho certeza. Olha que corajosa, né? Ela é. De ir assim. E é um sonho mesmo, eu falo, gente, cada um nasceu para uma coisa, né? Eu nunca gostaria de ser uma comissária de bordo. E o Andrezinho... O Andrezinho. Já está com o quê? Com 10 ou 11? Ele está com 11. 11. A idade da Ana é dias de diferença mesmo. Mas eu costumo falar, que menino inteligente, viu, Dani? Uma graça. Ele sabe tudo, às vezes parece ter um adulto. Maduro. Maduro. Sempre está comigo. As crianças, né? de hoje são mais maduras, né? Sempre a minha filha comigo, também é bem madura. Eu sou divorciada, a Cláudia, né? A mãe dele. Eu sou amiga dos dois, gente. Sim. Beijo aí, Cláudia. Inclusive quando a gente se conheceu, eu estava com a Cláudia, né? 13, 14 anos atrás, por aí. E a Cláudia, ela confia muito em mim, então ela dá aula, então muitas vezes, de segunda, quarta e sexta, você fica eu cuidando fico dele. à tarde, né? Porque às vezes eu estou em home office, eu consigo cuidar dele. E finais de semana a gente reveza, a gente tem guarda compartilhada. Ai, que bom, né? Então é tudo muito tranquilo. A Vitorinha também foi a mesma história, né? Eu e a mãe da Vitória somos amigos. E assim, meus filhos são
É importante. são a maior prova que alguma coisa, pelo menos, eu acertei nessa vida. São educados, são formados. Né? Então, é uma bênção, né? A gente tem nossos filhos, a gente quer ver eles bem, felizes, posicionados na vida e fazendo o que eles gostam. Eu vivo né? por eles. Né? Mas eu também. Eu vivo por eles. Eu sei como que é. Mas que bom, amigo. E aí, me fala então se esse problema é só um problema jurídico. Então, Dani, voltando, né? Voltando ao assunto. Estou sendo um pouquinho repetitivo, gente. É multidisciplinar, né? Não, ele não é só jurídico. Tá. Vamos dividir? Jurídico, ele resume-se basicamente no aumento, no excesso de contencioso. Vou citar sua amiga, minha amiga. Suzane, que é minha advogada, minha amiga. Suzane França. Ela é professora da Unopar, né? Não é Unopar, não, é outra. Perdão, é da Unicesumar. Unicesumar. Né? É isso mesmo, falei errado. Me confundi com a doutora Camila, viu, doutora Camila? Que é coordenadora do curso da Unopar, que esteve aqui, né? Suzane também conheço. Exímia advogada de direito penal, mas a Suzane, por que eu citei ela? Ela veio aqui falar sobre direito negociado. Legal, né? O que isso ajuda na insegurança jurídica? Um dos motivos que é para solucionar a insegurança jurídica é resolver de uma maneira extrajudicial, mediação. Amigável. E o direito negociado é o que a doutora Suzane França é especialista. Ela tem um livro, inclusive. Fez um livro. Foi para Harvard e tudo, tem muita experiência. Porque... Exato. E o livro ela vai me dar, dedicado, a gente combinou, né? Até que não deu certo, porque ela ficou de vir aqui, ela já veio uma vez, ela vai vir uma segunda vez, né? Já convidei ela novamente. E o que ela faz, não deixar chegar no contencioso, para evitar o excesso de contencioso e consequentemente, decisões contraditórias, né? É um problema jurídico na insegurança jurídica. Que mais? Por exemplo, dentro do legislativo, o legislativo é o que elabora as leis. O que ajudaria? A participação dos cidadãos, divulgar na internet, transparência, educar melhor até o próprio profissional do direito, uma educação jurídica, né? Talvez lá no ensino básico colocar uma educação jurídica, legislativa. O que o legislativo faz, o executivo, porque o legislativo elabora as leis, né? As PLs, projetos de leis que possivelmente podem virar leis. O que acontece? Muitas vezes um partido político elabora uma lei, aí outro partido político, por causa de rixa, às vezes até uma boa lei, entra no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. E muitas vezes essa lei nem acaba nem existindo. Então, isso já causa insegurança jurídica. Os três poderes eles estão se entrelaçando muito. Entendi. Por exemplo, já o STF, representando a mais alta cúpula do Poder Judiciário do Brasil, né, o protetor da Constituição Federal, através de súmulas. Né? Súmulas são vários julgamentos que ficam sumulados. Né? Muitas vezes tem súmulas contraditórias e muitas vezes o Judiciário acaba legislando através de uma súmula, porque súmula tem poder de lei. Né? Então é uma bagunça, Dani. No administrativo e segurança jurídica, eu falaria que tinha que fortalecer as agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC e etc., né? Para ter mais autonomia, porque são autarquias especiais que mexem com pessoas comuns igual nós. Então, o fortalecimento, a transparência seria muito mais tranquilo para todos, né? Saber exatamente para que existe a ANAC, a ANEL. Assim, o cliente começou no início, a educação, a transparência. A educação é o principal. É tudo, né? O esclarecimento. Mas hoje, né, com a internet aí, a gente... A internet é um órgão que pode ajudar muito. Está mais fácil a gente entender, pesquisar sobre o assunto. Todas as leis que elaboradas, todo mundo acompanhando pela internet, porque é pública. Então, né? ficou mais fácil, participar, né? Os cidadãos dando sugestões. Na parte econômica, social, o coração da locomotiva da economia é o direito tributário, é o nosso sistema tributário. E é um dos piores sistemas tributários do mundo. Isso daí causa uma insegurança para os empresários, insegurança jurídica. Uma empresa tem que contratar um batalhão de advogado e de contador. É muito tributo, Dani. É imposto, taxa, contribuição. Só de imposto ICMS causa um problema. Fala nada, gente, que está difícil mesmo, está complicado. Nossa, agora teve vive para pagar imposto. E teve a reforma tributária, a transição é longa, né?
foi a PEC 45 do Baleia Rossi, né? Que veio lá do Raul lá atrás, né? Que na verdade são as duas, né? E é assim, a ideia é maravilhosa, tá? Mas assim, a transição é longa, né? Então, a teoria é uma coisa. A teoria é maravilhosa. A prática... A nossa própria Constituição Federal é muito boa, nossas leis são bem muito feita, boas. Né? O excesso de lei, né? Dentro da área administrativa ainda, a discricionariedade dos funcionários públicos, né, teria que ter menos discricionariedade. O que é discricionariedade? Seria o livre-arbítrio, o poder dele decidir fora da lei. Tirando um pouco, né, desse aspecto, o funcionário público teria que, talvez, as decisões que ele toma, se apegar mais na lei, ou súmulas, ou até infras legais, mas ele tem que se apegar e interpretar menos, sabe? Mas eu só vou dar um recadinho aqui agora. Sim, claro. Mas a gente já continua nosso bate-papo. Com certeza. Gente, vocês viram que é muita coisa, que a gente não sabe, porque são coisas realmente não fala na televisão, a gente não ouve isso no dia a dia, né? E a gente vive 100% das pessoas isso no dia a dia. E se você entrar com uma ação hoje na justiça, seja lá qual for, né? Você não tem a certeza da sua sentença, por mais que a lei está ali falando todos os seus direitos. Advogado que promete resultado, olha, gente, vou dar uma dica, hein? Não vai com advogado que promete resultado, que é impossível. Primeiro que tem a persuasão racional do juiz, ele decide da forma que ele bem entender, né? O advogado faz de tudo ali para ajudar, né? Fazer a sua parte. E se tratando de insegurança jurídica, a gente não tem segurança nenhuma na decisão. É claro que a gente pode recorrer, né? Tem o princípio do duplo grau de jurisdição, mas assim, advogado que promete resultados pode sair correndo. A gente tem que tomar cuidado. Porque não existe isso, ninguém é evidente. A gente trabalha para o melhor, né? Se tratando do Brasil, a gente faz o possível, né? Faz dentro da lei, a gente cita as leis ali escritas. Por exemplo, vou dar um exemplo, Dani. O artigo 833 do CPC. Está lá o que não pode ser bloqueado ou impenhorável de proventos, né, proventos que não podem ser bloqueados, como salário, pensão, poupança até 40 salários mínimos, eles não podem ser penhorados. Isso aí, com uma certa constância e reincidências, isso aí diretamente eles bloqueiam tudo, Bacen Jute. Nossa. Né? Indiscriminadamente. Né? Cabe o cara procurar um advogado para ela desbloquear a conta, explicar o porquê, que tem o artigo 833, né? Nossa, é muita coisa. Mas daqui a pouquinho, vamos lá tomar um cafezinho na Bauer. Você conhece a Bauer? Nossa, maravilhosa. Porque aqui perto do estúdio, né? Eu levo meus convidados lá. Eu também, sempre levo os convidados lá. E você que está aqui em Londrina, no centro da cidade, tem tantos pratos feitos, almoço. Gente, tem todo tipo de salgado, bolo, doces e também pizzas e rodízios à noite. Ela abre muito cedo, acho que é 5, 6 da manhã. Ela é, né? Não me e ela tem almoço, certeza. Né? E vai até, acho que 11 da noite. E ela serve almoço, e domingos lanches, e feriados. Né? Então, e bem feito, hein? Bem feito, qualidade, um ambiente muito legal. Eu sempre estou lá postando da Bauer, porque eu também vou lá sempre, aqui pertinho. E é um tempinho que eu tiro para mim, para conversar com os meus amigos, porque nossa vida corrida no dia a dia, a gente tem que tirar um tempinho pra gente também. Eu sei. Pra nossa mente também, pro nosso network, que ele falou de network, é muito importante a gente estar em contato com as pessoas, a gente conhecer o mundo das outras pessoas, a vida das outras pessoas, né? Eu que mexo com paciente, eu converso sobre tudo, né? E eu aprendi, na verdade, já aprendi a fazer podcast atendendo meus pacientes, né? É mesmo? Porque você vai conversando sobre tudo, você vai aprendendo sobre todos os assuntos e desenvolvendo sobre tudo. Então, gente, sigam aí a Bauer, Bauer.Londrina, aqui no centro da cidade, em frente ao Bosque, aqui pertinho do Mãe de Deus. Para quem conheceu o Vira Verão Lanches, era onde era o Vira Verão Lanches, mesmo local. E hoje está muito em alta a gente frequentar uma padaria para fazer cafeteria, até eventos. Até atendimentos. Melhorou muito, né? Porque o povo não está indo muito mais para balada noturna. Eu tenho escritório. Vocês perceberam isso? Porque a gente veio de uma época que era doideira, né, amigo? Lembra como que era no passado? Às vezes eu estou conhecendo alguma pessoa, às vezes eu uso o Facebook, às vezes até para procurar alguém com potencial ali, né? Com currículo ali para chamar
pro meu podcast. Isso. E geralmente eu convido para tomar um café. Para conhecer, conversar. Mas não você vou chamar faz no parte de escritório, algum grupo de network ou não? Faço de vários. A OAB aqui de Londrina, agora com a nova direção, até dar parabéns para a direção, ao Xavier, nosso presidente, né? Parabéns, eu já convidei ele, disse que vai vir qualquer hora aí. Né? Eu conheço um pouco a Angelita, você conhece ela? Angelita, eu já convidei a Angelita também. Ela dá sim. Então, a Angelita, o que acontece com a Angelita? Eu ia falar da OAB, que está com várias comissões. A Angelita é presidente da Opa, Angelita, deu um branco aqui. A Angelita é presidente da Comissão de Processo Civil da OAB. Ai, que legal. Eu participo da comissão empresarial e tudo isso é network. Né? Cada comissão dessa aí tem 50, 40 membros. Nossa. Eu participo de umas 10 comissões. Viu? André, o que você está fazendo de exercício físico ultimamente? Gente... Você emagreceu, eu vi que você emagreceu. Eu perdi uns 25 quilos aí, né? Mas isso daí é por causa da saúde, viu, Dani? Você ficou doente? Dieta, academia eu sempre fiz. Né? Tênis eu jogo desde 85, Sim, né? você cuida, né? Faz 40 anos que eu jogo tênis. É bom, né? Agora, é bom. Praticar agora um esporte. Me chamaram, estou gostando do beach tênis. Legal. Faz um mês que eu estou meio aprendendo, né? Achei maravilhoso. É gostoso. Bacana, Eu não fui né? ainda não, mas parece ser bem legal. É bem legal. É bem legal mesmo, né? O ambiente familiar, ambiente né? É o mesmo ambiente do tênis, né? Que eu sempre frequentei o tênis. E na saúde mesmo eu cuido, né? Porque tem que cuidar, né? Sim. E por causa do esporte, que eu sou apaixonado, que é o tênis de campo, né? Agora acabou o Roland Garros, o Caras foi campeão, né? Sério? Você segue, então? Sigo, para mim o maior de todos os tempos. Mas assim, eu cuido muito da minha saúde, do peso, porque o tênis ele pega o quadril, o joelho, e não pode estar muito fora do peso, também para ter um pouco mais, uma performance melhor na quadra, né? E aí a gente tem que cuidar dessa parte também para a gente poder exercer nossa profissão bem, né? Sim. Para a gente poder estar bem com a gente, também com o corpo, com a mente. Dani. Porque o estresse, eu acho que é uma profissão muito difícil de lidar, muitos problemas para resolver. Então a gente tem que extravasar. Temos que ter um hobby, né? Um momento assim de atividade física. E os romanos, sempre achava que essa frase era do Bruce Lee, mas é dos romanos. Né? Mente sã, corpo sã, né? E é verdade, viu, Dani? Porque, como eu disse, você me perguntou se eu gosto de ler, eu gosto desde sempre. Do quê? De ler. Sim. Às vezes, eu também gosto muito. Vezes eu ia jogar um torneio de tênis, eu lia alguma coisa ali que eu estava interessado, eu lia uma meia hora, me ajudava muito dentro de quadro, antes de torneio, eu digo. Né? Me ajudava na concentração, você acredita? E vice-versa. Às vezes eu ia falar alguma coisa de direito, atender algum cliente. Às vezes é bom fazer uma academia, fazer uma esteira. Também parece que dá uma... Né? Hoje mesmo eu fiz academia. Que bom. Você está indo de manhã? Eu costumo ir de manhã, Dani. Eu prefiro ir de manhã também. Mas eu vou tudo que é horário, viu? Eu também já fui à tarde. É uma loucura, né? Então, já fui à tarde. Estou fazendo lá na M, Corpo em Movimento, com a minha filha. Olha, eu parabenizo a VS Gold, né, já que é para falar, eu dou parabéns ao Thiago Schetti, ao Serginho, que são os donos, né? É uma academia, assim, a nível aí do Brasil, aí, uma das melhores. Você está frequentando lá? Eu sempre frequentei lá, desde que eles começaram, porque eu sou muito amigo do Thiago e do Serginho. Ali, aquela perto do lago? Não, eu estou fazendo lá da Rua Pará. Na Pará. Tá? Porque eu moro ali. É perto para você? Eu moro a 50 metros. Né? Compensa. Que legal. Então tá. E fala um pouquinho sobre as agências reguladoras desse cenário da insegurança. Na hora que eu citei no âmbito administrativo, insegurança jurídica, eu falei do fortalecimento, né, dessas agências reguladoras, como a ANAC, a ANEEL, a Anatel, né, como eu disse, uma autarquia especial que trata com pessoas comuns como nós. Então, o fortalecimento no sentido de transparência para nós, que todos nós somos usuários das agências reguladoras, a gente saber mais, né, quem que nos está regulando, por quê, a transparência, isso causa uma segurança jurídica. Né? A insegurança é o desconhecimento, né? A gente pega um voo, não sabe direito as normas da ANAC, né? Da aviação, é a ANAC, né? Não sei se eu estou errado. Ai, meu Deus, eu agora não... Agência de Aviação Civil, é a ANAC.
E você pretende futuramente o quê? Assim, dar aula, alguma coisa? Cursos, Olha, palestras? Eu tenho também uma pós-metodologia do ensino, fora outros cursos. Eu tive uma experiência em 2008 ali na Unifil, mas eu não pretendo dar aula mais não. Você gosta mais de atuar mesmo? Eu sou aquele advogado por opção. Quando eu me formei, né, antes de me formar, quando eu entrei na faculdade, eu tinha condições de ser bancado ali para ficar só estudando. Só que eu acho linda a profissão de advogado. Você gosta de atuar. Por opção. Uhum. A família fica com aquele negócio de concurso fazendo direito, né? Com medo, né? De não dar certo na advocacia, porque é difícil. É um autônomo, e o advogado, né? Né? O advogado tem que ser corajoso, né? Tem que ser corajoso. Ele tem que... Advogado que não é corajoso, esquece. É uma profissão para corajosos. Tá? Porque você tem que saber os seus direitos, você tem que saber de cor e salteado o artigo 133 da Constituição Federal, que fala ali que o advogado é indispensável, né, para a justiça. Né? Ou seja, sem advogado não existe juiz, não existe promotor, não existe cliente, não existe nada. Então o advogado está no mesmo pé de igualdade do juiz, do promotor, do Ministério Público, do Procurador da República. Então, o advogado é uma profissão muito nobre. Sim. Né? Ela é muito mal falada por maus profissionais, né? Que acabam exercendo de má forma e o pessoal generaliza. Mas eu, como eu disse, voltando ao assunto do network, as pessoas que eu conheço no âmbito jurídico, de advogados, e não são poucos, é um melhor que o outro, velho. É importante, um né? A pessoa Nossa, se dedicar ao trabalho. Admiro tantos que eu não vou citar nome aqui que eu vou esquecer. Porque, assim, eu admiro assim, o trabalho, quando eu vejo um advogado bom atuando, é admirável. Bem né? Agora, quando você vê um ruim, é inversamente proporcional. É que aquela laranja podre, né? Estraga tudo, o resto, mas a gente tem que manter a consciência tranquila e fazer o melhor, né? Sim. Dentro da sua área. E estudar bastante, porque dedicação e as coisas mudam muito rápido também, as leis. Uma pessoa que é autodidata, né? E eu conheço alguns, é uma pessoa extremamente preocupada com esse tema de hoje, com a insegurança jurídica. Ela começa a estudar, ela fica doida. Porque o tanto de lei que existe, né? Nossa Senhora, é muita coisa, né? E o direito, né? Ele é matematicamente exponencial, né? Ele só vai crescendo. Porque, assim, se você for pegar as fontes do direito, os usos e costumes é uma grande fonte. Conforme vai surgindo a necessidade, e vai. Por exemplo, a digitalização, né? O campo cibernético é uma área ainda pouco legislada, né? Então, conforme a necessidade vai surgindo, desde que o mundo é mundo, as leis vão existindo. E cada vez mais leis, e outras leis já vão ficando obsoletas e tem que sair. Então, tem que ter essa adaptação, tanto de criar novas leis, o ordenamento jurídico ele é totalmente flexível, tanto como criar, como extinguir também leis que estão obsoletas. Tá, você tá fazendo podcast também, e você gosta de fazer vídeos assim no Instagram, divulgar? Eu comecei a fazer agora, né? Tem um rapaz que está me ajudando, né? E, nossa, é pior que fazer podcast. Eu com essa câmera, só eu e o celular, ele me filmando. É difícil, né? É complicado. E live, você não gosta? Você já fez live? Também não. Live ao vivo, o que seria live? Live no Instagram, eu acho mais difícil fazer podcast. Nunca fiz. É difícil de fazer. Assim... Falar sozinho também, eu já fiz live falando sozinho, eu acho bem difícil. Quanto mais sozinho, eu acho mais complicado. Hoje aqui com Mas você, eu já fiz algumas. Dá uma segurança melhor. Né? Eu já fiz aqui com a Adriana uma vez o fake, como que é? O fakecast, né? Eu tentei fazer, eu nem fiz, na verdade, não gostei. Era eu sozinho, falando de algum assunto que eu tinha autoridade. E eu sou muito inseguro. Né? Mas assim com a gente, falando com você, ficou legal, né? Você está gostando? Estou gostando, embora esse tema de segurança jurídica... É muito pesado. É muito pesado, talvez o mais pesado que existe. E assim, eu não me sinto apto, né? Assim, eu sei alguma coisinha, né? Ou outra, dei uma estudadinha para vir aqui, mas é um tema, assim, extremamente complexo, né? Complexo. Porque, assim, quanto mais segurança jurídica, mais respeito o Brasil vai ter do ponto de vista mundial. Os outros países vão ver. A economia vai crescer. Quanto menos insegurança jurídica, aí tudo cresce, tudo melhora, né? A corrupção diminui. A corrupção é um fator de insegurança jurídica. Sim. Né? Nossa, tudo
tudo praticamente, assim, tudo que acontece, vamos dizer, da forma correta, né, da forma harmônica, né, daria tudo certo, se fosse, né? Olha, transparência total já ajudaria muito, porque acontece muitas coisas nesse momento, vamos dizer, por detrás das cortinas, os bastidores acontecem, sem a gente nem sequer saber, né? E a gente é obrigado, aliás, a gente é obrigado a obedecer a lei e a gente não pode negar a ignorância à lei. E como que a gente não pode negar a ignorância à lei? De tantas leis, eu, advogado, nem faço ideia. Eu sei um pouquinho. O direito, ele é muito grande, Lani. Se eu te falar que eu sei 1%, é muito. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Ele é enorme. Estudar. Por isso que tem que ter a especialidade mesmo, né? Focar naquele nicho. De clínico geral, é só para indicar aí um especialista, né? Advogado quer fazer tudo, não adianta, né? Acaba se atrapalhando, né? Ele mesmo. É muito complicado. E é muita responsabilidade, né? E esse profissional é outro que causa insegurança jurídica. E a gente tem que ter... Tudo que a gente for fazer com segurança, né? Qualquer procedimento, na minha área também. Você viu? Com maior segurança possível. Sim. Porque riscos existem em todas as áreas, em tudo, né? Existem. E a gente está correndo risco o tempo todo. A nossa vida é algo que a gente tem que ter coragem, igual você falou, corajoso. Muito, né? Porque... Para tudo na vida tem que ter coragem. Para tudo, qualquer área. Eu acho, assim. O filósofo, jurista Montesquieu, né, até que idealizou a tripartição dos poderes, ele falava, né, que a injustiça para um é uma afronta para a justiça de todos. E quem vive no mundo jurídico, tanto os funcionários públicos, né, federais, municipais, estaduais, bem como os advogados e todos os operadores do direito, tem que ter um coração, tem que ter uma mente muito aberta, porque é uma linha muito tênua da justiça para a injustiça. Por exemplo, a gente falou de país evoluído, né? Eu lembrei agora do corredor da morte. Quantas pessoas foram sentenciadas à morte e morreram, e tempo depois descobriram o verdadeiro culpado e a pessoa era inocente. Meu Deus, olha, sério? A insegurança jurídica, às vezes... Grave, né? Eu gravíssimo. Não, peguei agora o extremo. Uma pessoa é condenada à morte, mas ela era inocente. Tem filmes que se trata disso, né? Sim. E era inocente, está lá, né? Sendo condenada já pela sociedade, pelo direito criminal. Muito sério. Casos assim, quando o Alexandre aquele Alexandre... Nardoni, né? Casos assim que passam na TV e tal, ele já é condenado pela sociedade, né? Esses crimes de relevância, de muita relevância social, principalmente televisivos, que passam na TV, assim, e vai se tratar de um tribunal de júri, não existe imparcialidade, né? É uma insegurança jurídica para o réu, por mais que ele está errado, que é um monstro e tudo mais, mas ele deveria ter um júri, né, de 7 pessoas da sociedade popular, um júri popular, né, o Tribunal das Lágrimas, deveria ser imparcial, que eu acredito que a televisão divulgando antes é uma coisa assim que é impossível ter imparcialidade. Não tem jurado no Brasil que não estava ali lembrando das matérias ali do Alexandre Nardoni. Sim. São crimes que vão para a TV, que se divulga e aí cai na... eu acredito, né? E uma opinião minha. Terríveis também, né? É uma opinião minha, né? Acredito que é só minha, que eu acho... A sua visão, né? É minha visão. Eu acho, né? Como meu pai era promotor, também era uma visão dele que transferiu para mim. Assim, que só... Meu pai falava muito de crimes versus mídia, na década de 80, né? Isso é importante. A mídia atrapalha muito o tribunal do júri, às vezes. Porque, como posso explicar? Aliás, eu acho que o ideal seria ser tudo em sigilo, depois do tribunal do júri faz toda a matéria. Eu também acho. Foi condenado, e daí vem a porque ele mídia fez isso. em cima. Agora, antes do tribunal do júri, já aparece perícia na televisão, mistura já tudo. Prova que ele foi realmente culpado. Ele já chega culpado. Já, nem tem tribunal condenado, do júri, manda já. pra cadeia. Já. Eu acho que tudo dentro da justiça, depois, que o júri é popular, é público. Isso, vai lá quem quiser assistir. Verdade. Né? E não é só o júri que é público. Na minha época, hoje eu acho que vai fazer isso, porque as audiências estão um pouquinho gripadas, viu, Dani? Sim. Eu também, esse também. Tempo, esse clima. Esse ar tá um gelo. Aqui em Londrina tá fazendo frio, né, gente, esse ano, você não tá achando? Tô. Eu já acordei às 6 da manhã, tava uns 11 graus. Meu Deus, que gelado. O que eu tava falando mesmo, perdão?
sobre os crimes e tal. Sim, do crime versus mídia, né? Uhum. Eu acredito... Bom, acho que eu já falei nisso, né? Que teria que ser uma coisa mais... Depois. Não envolver tanto mídia, hoje né? Hoje não existe mais, porque é audiência digital. Na minha época, que eu fazia direito, os professores falavam, vai lá no fórum, audiência civil, trabalhista, vai lá, pede uma licencinha, pede uma cadeira, pede uma autorização e assiste uma audiência. Porque é tudo público, exceto, né, processos em segredo de família, né? Aí você não pode entrar na sala, que daí é sigiloso, né? Mas fora isso, todo mundo numa audiência física, digital não sei como faria isso, né? Mas na audiência física qualquer um pode entrar lá, sentar e ficar assistindo a audiência, é pública, né? E eu fiz isso. Né? Você já assistiu vários? Na minha época não tinha direito digital, né? Era processo tudo físico. Não foi várias, né? Mas eu fui algumas vezes, né? A gente não tinha o que é hoje, né? Tudo digital. Eu digo que melhorou muito, mas assim também é muito mais rápido. Hoje, por exemplo, as coisas o magistrado hoje ele faz não sei quantas sentenças por dia, audiências, assim, né? Isso você acha que mudou, fisicamente, né? Era impossível né? Aumentou o trabalho deles, né? E aumenta o contencioso. Por isso que eu falo, faz o possível e impossível que a conciliação, sem precisar chegar na justiça, sempre vai ser a melhor forma. Justiça em casos extremos. Na criminal é impossível. Conciliação e a negociação, né? A negociação, o direito negociado da doutora Suzane, que é especialista. Desculpa, gente. Tá o ar meio... Aqui já tá pegando firme aqui o negócio, o ar. Não, mas essa mudança de clima, gente, agora, é uma época meio complicada mesmo. Mas e aí, assim, o que você pensa para o futuro? O que você tem vontade de estar fazendo? Conta pra gente agora. A gente está quase terminando aqui nosso podcast. Fala para mim o que você pretende, como que você enxerga que vai ser o futuro. Eu estou achando bastante legal a ideia do podcast que eu estou fazendo. Não é gostoso? É uma delícia. E a gente aprende muito também. Participar é muito bom também, viu? É mais gostoso que fazer. Acho que participar é mais gostoso, ser entrevistado. Embora a gente se sente seguro, né? Com medo de falar alguma bobagem, né? Ainda mais uma área tão séria, um assunto tão sério. Mas para o futuro, Dani, eu pretendo evoluir dentro da advocacia, porque... Você se forma, você vira advogado e você vai crescendo. Eu não posso me comparar a um advogado. Eu tenho 23 anos e eu falo... Bastante. Eu posso, bastante, para ter um conhecimento geral, principiológico, eu diria, né? Mas assim, faz 7 anos, propriamente dito, que eu estou no direito criminal. Eu não posso me comparar com criminalistas de 10, 15, 20 anos. Sim. Não tem nem como. É um processo, né? Se for uma pessoa que pensa igual eu, tem a seriedade, estuda e vai atrás, não tem como eu comparar, porque o tempo, né, diz tudo, né? O cara tem mais tempo, ele tem mais experiência, tem mais prática, tem mais agilidade, já atua mais vezes, né, em casos iguais. Sim, é experiência mesmo. Sim, a né? Reincidência tudo é prática, experiência. Prática. Ninguém nasceu sabendo nada. Então, embora eu tenha esses 23 anos aí, eu me aventurei e parei agora, de verdade. Eu parei um tempo no tributário, mas eu fiquei mais na auditoria fiscal, que é que não ia para o contencioso, sabe? Era mais fazer auditoria mesmo, recuperação de tributos indevidos para a empresa, né? Como verbas indenizatórias, ICMS, tabela de cálculo, do PIS e COFINS, enfim. Mas é uma área até que eu fiquei meio parado no direito, mas a minha sorte é que eu sempre fiz algum curso, alguma pós, sempre estudei. Que bom, né? E penal agora, eu estou na minha paixão. Quando você faz o que gosta, eu quero continuar com isso, né? Porque tudo que a gente gosta, a gente faz melhor, faz bem feito. É óbvio, né? Se chega um cliente meu, eu quero tratar o melhor possível. E, criminal vai advogar para o bandido. Não, todo mundo tem direitos, né? Todo mundo tem direitos, né? Sim. Até para o condenado, né? Tem que ele ter trabalha 3 dias, todos. ele paga um de pena, tem direito a detração, remissão... até para o próprio condenado, né? Então, tem que respeitar isso. Tem que respeitar. A pessoa fez um erro, todo mundo erra. Muitas vezes... Mas ela tem os direitos crime, também. às vezes é um criminoso mesmo, né? De carteirinha, um bandido, que é muito pior. Eu não gosto desse tipo de cliente. Mas muitas vezes é aquele cara que matou passionalmente. Se meteu numa confusão. Se meteu numa confusão. Né? E precisa acabou se envolvendo num furto, num roubo. Mas você vê que a pessoa não é criminosa e caiu ali realmente por amizade, caiu.
ou por necessidade. Deixou se levar nesse caminho, né? Porque todo mundo pode caminho negativo. O certo é ser honesto, obviamente, está tudo errado. Sim. Mas assim, essas pessoas têm os seus direitos. Sim, né? E a gente advoga para os direitos, não para o criminoso ou para a pessoa que cometeu um crime, seja lá pelo que motivo foi. Né? E falar em segurança jurídica, em direito constitucional, existem muitas leis que é inconstitucional. Eu vou citar aqui a Lei 11.340, de 2006, a famosa Maria da Penha. Né? Porque, assim, dentro da Constituição Federal, a única presunção absoluta que a gente tem no direito brasileiro é a presunção de inocência, que deriva do princípio indúbio pro réu. O que é esse princípio? Na dúvida, solta a pessoa. Na dúvida, solta a pessoa. Não pode prender alguém com dúvida. Entendi, né? só com a certeza. Na Maria da Penha, eles inventaram o indúbio pro societá. Na dúvida, beneficia a sociedade e prende, né, o suposto, não é nem réu, o suposto acusado. E a palavra da mulher ganhou muita força, mas os números, é uma lei, vamos dizer que é um mal necessário. Os números, assim, de espancamento, de violência doméstica, de feminicídios, assim, é espantador e está aumentando mesmo com a lei. Então não tem muito o que fazer. Essa tem lei que ser uma lei rígida, né? É rígida, né? E essa lei veio pela necessidade, né? Como eu te disse, né? Muitas coisas ruins, né? A Maria da Penha, ela veio do Nordeste, foi estudar em São Paulo. O Marco Antônio, se eu não me engano, ele veio da Bolívia, não lembro muito bem, se conheceram na faculdade em São Paulo, né? Universitários, e eram assim, vários abusos, e abusava, fazia denúncia, retirava, fazia, até que acabou que deu tiro, que aconteceu toda a situação dela ficar paralítica. Dela, né? E surgiu a necessidade, porque antes a mulher fazia denúncia, ia lá e tirava e não acontecia nada. Era praticamente um direito do homem agredir a mulher. E a Maria da Penha tem 7 modalidades, não é só agressão, é psicológica, é moral, é patrimonial. Sim. Mas a gente não vai falar disso. Né? Não, é que, gente, é muito assunto. Outro dia a gente pode combinar de estar falando outros uma área temas. Que eu atuo, tá dentro muito criminal, legal, né? Tem muito papo. Dá para ficar aqui 3 horas falando Dani, só sobre isso, né? Se falando de inconstitucionalidade, existe uma parte muito importante, até para quem estuda para concurso, uma parte que cai muito em concurso, chama-se controle de constitucionalidade. O que é isso? Existe a forma difusa e a forma concentrada. Eu vou falar direto na concentrada. São ações que determinadas pessoas, presidente da República, partidos políticos, algumas pessoas podem ter acesso a, por exemplo, uma ação direta de constitucionalidade, que eu citei aqui agora há pouco, que o partido político pode entrar contra o outro, contra uma lei que o outro está tentando fazer um projeto de lei. E a concentrada, ações originárias diretamente, né, no STF, tem ação declaratória de constitucionalidade, tem ação declaratória de constitucionalidade, tem ADI, que é ação declaratória de constitucionalidade por omissão, tem ADPF, que é de descumprimentos atos de descumprimentos de preceitos fundamentais, são ações originárias. O controle de constitucionalidade concentrados são essas ações, né, que eu sento direto no STF para brigar pela constitucionalidade ou não de alguma lei, né? O difuso é aquela que você entra aqui na primeira vara, vai para a segunda vara, e pode ser a qualquer momento decretada a inconstitucionalidade, se houver. Né? Que legal, é muita coisa. E esse controle de constitucionalidade eu acho muito importante ele ser desenvolvido de uma forma assim, mais prática, para evitar também a tal da insegurança jurídica. Né? Tudo que leva porque o STF, evitar esse problema, né? Veio um advogado aqui, trabalhista, também se formou comigo, ele é até procurador do município de Cambé, falar sobre uma resolução, que eu não vou me lembrar o número agora, era uma relação de emprego de uma pessoa que dirigia aplicativo, né, tipo Uber, no caso era Uber, tá? E ela queria uma relação de emprego. Ela ganhou na primeira região, no TRT, do Rio de Janeiro, foi reformada, ganhou no TST, que seria a mais alta corte, seja do trabalho, e foi parar no STF. Está com o ministro Fachin lá, essa resolução. Né, e está sendo discutida ainda. Eu não vejo, do meu humilde ponto de vista, que isso é competência para o STF. É outra coisa que causa insegurança jurídica. São né? várias coisas. É um tema amplo, né? É um tema muito amplo, mas olha... Muito amplo.
Mas é isso, acho que foi bem legal. Você falou bastante coisa já, assim, sobre o assunto, né? Esclareceu bastante. Com certeza eu esqueci muita coisa. Não, ainda não deu para a gente falar tudo, mas foi bastante assunto. E muito obrigada mesmo por você ter vindo. É uma honra inestimável, viu? Mostrar um pouquinho o seu trabalho aí, dos seus estudos e passar para a gente aqui um pouquinho desse tema, né? Para as pessoas pesquisarem aí também, entender como funciona. É tão bom a gente aprender, né? A gente entender, ter uma noçãozinha de tudo, né? Sim. Lógico que não vai virar um especialista, mas tem uma... o que é? Eu já sei. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, porque são termos específicos de vocês, né? Sim. É o juridiquês que a gente tenta trazer no meu Júdice, né? No Judicast nosso. Sim. É temas assim que a gente tenta traduzir. É mais ou menos isso a ideia porque é isso mesmo. Judicast, e a gente trazer para as pessoas leigas sobre isso, né? É muito importante essa ideia sua. O ministro Barroso até falou uns tempo atrás, para que esse juridiquês e tal, ele fez uma brincadeira toda, né? Falou em latim. E assim, é uma coisa que vem dos antigos, né? Hoje em dia tem que ser uma linguagem mais comum mesmo, seja jurídica, seja legislativa. Não tem que complicar, tem que todos entenderem, né? Isso vem lá daquela época que ainda existe, né? Que eu não vejo intenção nenhuma do poder público dar conhecimento aos eleitores, né? E é sendo isso, que gente. todo poder emana do povo. Né? Mas vamos deixar de novo o Instagram do André aqui então, tá? Quem quiser, vão lá, sigam ele. Ele está sempre postando também sobre direito, sobre a área, algumas coisas também da sua vida, né? Pessoal, do seu dia a dia. No @ToledoCunha, no Instagram, eu posto de tudo ali. Né? De tudo, vida pessoal, exercício físico, aí vocês vão conhecer um pouquinho. Eu estou até dando uma peneirada, porque eu estava postando muita coisa. Mas já no André Cunha, advocacia, mais coisa jurídica. Sobre da área mesmo. Eu tento concentrar. E é isso, então, gente. Obrigada, até a próxima. Eu vou dar uma breve pausa agora, pessoal. Eu volto só em agosto com as gravações aqui. Mas vejam os outros podcasts aqui dentro do canal. Assistam, continuem aqui compartilhando, divulgando, para a gente poder estar continuando com o nosso trabalho aqui, né? E você falou, Dani, que você tem já 60 podcasts como hoje, fazendo. Então, gente, o São conteúdo 2 anos. que fica ali estão gravados no YouTube, né? Isso. Entra lá. São 2 anos aqui. Eu estou com umas 28. A gente vai evoluindo um pouquinho cada dia. A gente vai aprendendo junto com vocês também, com os entrevistados, né? Com certeza. E é gostoso estar fazendo essa troca. E a gente não pode também deixar de agradecer aqui a proprietária do estúdio, Sim, Adriana, Zequim, isso mesmo. Estúdio Podcast. E quem quiser estar vindo aqui fazer também, gravar, fazer alguma... Eu super indico. Alguma coisa nesse sentido, porque é gostoso. A gente acha difícil, mas tudo que a gente supera, né? Se não desafiar, não dá. Temos que nos desafiar, a gente não pode se acomodar. Ficar parado é o problema da humanidade. É o problema, a zona de conforto. Enfrenta. Isso aqui, para mim, para me melhorar, até na oratória, numa sustentação oral lá no TJ. Maravilhoso. Me ajuda muito, viu? E é isso, gente. Um beijo, então. Até próximo. Beijão. Até mais, gente.